Casos de pessoas desaparecidas, infelizmente, é bem comum, né? A gente ouve falar aí em programas de TV, né? Portais de notícias são repletos de acontecimentos assim. Os familiares ficam desesperados, a população fica preocupada, né? Mas esse caso em específico deixou as pessoas completamente sem noção do real motivo do desaparecimento desse rapaz. Imagina só, quando uma pessoa desaparece e o que mais chama a atenção não é o desaparecimento da pessoa, e sim o que foi encontrado dentro do quarto dela. Imagina só a loucura. Foi exatamente isso que aconteceu naquele caso que a gente vai relembrar e ver como que ele tá hoje, né? O menino do Acre. Lembra desse caso aí? Lembro, pô. A gente vai falar sobre isso hoje. Sou o Marcelo, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O Acre. Acre. Quem aí nunca ouviu falar, né? Tem várias histórias, várias lendas que surgem lá por trás desse estado, né? Dizem até que tem dinossauro lá, né? Tem até um que veio pra lá, né? Veio de lá. Tem o Ramon, né? Ramon, né? Fica lá junto com o Cariani agora, né? Então, veio de lá e tal, do Acre, né? O sumiço do Bruno só foi mais uma lenda, né? Existente lá no Acre, lá, que deixou ainda mais conhecido o estado. Dessa vez o Bruno sumiu, não o Bruno sumiu com alguém. Entendi. Depende do Bruno. Depende do Bruno, exatamente. Entendendo o caso. Bruno de Melo Silva Borges. Era um cara comum, que morava na capital do estado, em Rio Branco. Ele vivia em uma casa com seus pais. Tudo seguia normalmente até que os pais do menino resolveram ir viajar. Por 20 dias, mais ou menos, e aí ele ficou sozinho na casa. No dia 27 de março, o Bruno saiu da casa dele, sem o celular, sem nada, não levou mala, não levou nada, sem avisar ninguém. Ele simplesmente sumiu, tomou um chá de sumiço. Um desaparecimento de um garoto do Acre virou notícia no Brasil e no mundo. E também virou um dos maiores mistérios do ano de 2017. Como literalmente nenhuma pessoa sabia para onde ele tinha ido, já que ele não tinha avisado ninguém, o Bruno logo foi dado como desaparecido. Paredes completamente tomadas por inscrições estranhas, à primeira vista incompreensíveis. Obra de um estudante de 24 anos que fez tudo isso no próprio quarto, foi embora e não dá notícias desde o dia 27 de março. Mas até aí, tudo bem. Entre aspas, né? Era só mais um caso de desaparecimento. Até que eles resolveram olhar as coisas do menino. O quarto. A história ficou ainda mais bizarra depois que os seus pais resolveram entrar no quarto dele, né? Assim que eles entraram lá, eles viram muitas coisas estranhas pelo quarto, né? Uma delas era uma estátua gigante do grande filósofo Giordano Bruno. Os caras assemelhou com o nome também, né? Sim, sim. É verdade. Pra quem não sabe, o Giordano, ele viveu no século XVI, ele ficou bem famoso por ter sido aí um místico visionário queimado na fogueira depois de ter enfrentado a igreja. Teto e chão repletos de inscrições misteriosas, símbolos esotéricos, desenhos, pinturas, códigos, o quarto fez surgir toda a curiosidade em torno da história de Bruno e de seu desaparecimento. Sendo assim, a galera da internet, você já sabe, né, vê uma estátua gigante, um monte de coisa lá escrita na parede, com símbolos e um monte de coisa. O pessoal começou a criar inúmeras teorias, né? Uma delas era que o Bruno acriano, né, ele não tinha só apenas um nome igual ao do filósofo, mas também algumas características do rosto dele eram iguais ao do Giordano, né? Então disseram por aí que ele poderia ser a reencarnação do próprio filósofo. Além da estátua de 2 metros, ainda tinham várias coisas escritas ali na parede, no chão e até mesmo no teto do quarto do Bruno, né? Fora 14 livros escritos à mão e organizados em números romanos. E tudo estava criptografado, ou seja, para quem quisesse entender o que estava escrito lá, teria que decifrar. Para ajudar nessa tarefa, ou por apenas coincidência mesmo, o Bruno ele deixou uma espécie de chave, né, que ajudava então a decifrar o que tinha sido escrito lá. Os seus irmãos eles usaram essa chave aí para poder decifrar o nome de um dos livros, que se chamava A Teoria da Absorção do Conhecimento. Para alguém conseguir decifrar os 14 livros mais as paredes ia demorar uma vida toda, né? Mas nada está tão estranho, tão esquisito que não possa ficar ainda mais, né? O que deixou todo mundo intrigado foi que tudo estava do jeito mais perfeito possível, né? Tudo retinho, milimetricamente calculado, né? E as bizarrices encontradas
não pararam apenas nas coisas que a gente já falou, né? Ainda tinha um quadro lá do próprio Bruno e atrás dele um ET paradão. Um ET paradão assim, com a mão no ombro dele. Será que ele era tipo fã do Toguro? Será, então, mano? Isso que eu ia falar, porque o Toguro tem uma imagem igual, né? Ou o Toguro que é fã dele. E esse eu me lembrei agora. O Toguro tem uma imagem assim, tem? Tem no um quarto ET dele, junto com velho. ele, né? Caraca, é tipo isso mesmo, mano. Bom, com esse quadro aí já começou a surgir outras teorias, né? Começaram a falar que ele tinha sido abduzido por extraterrestres, né? A galera ficou doida com essa hipótese, né? Mas aí os pais do Bruno lembraram que ele tinha falado que estava mesmo escrevendo alguns livros, né? E que os livros iriam transformar a humanidade, né? Sempre tem um conhecimento, alguma coisa que vai mudar, vai ocasionar uma revolução, né? no mundo, né? Sem querer, né? Eles lembraram que o filho estava escrevendo 14 livros. Até mesmo porque é uma coisa super comum, né? Eu mesmo estou escrevendo 15. Quantos livros você está escrevendo? Eu esqueci, já perdi a conta já, velho. Tanto livro já escreveu. Então é uma coisa comum. Então ele estava escrevendo 14 livros. Ninguém estranhou isso aí, né? Quem acompanhava o caso na época falou até que ele poderia estar tentando terminar as obras de Giordano. Caso de polícia. Bom, o negócio ficou mais sério depois que a polícia entrou no meio, né, para procurar e encontrou ali alguns móveis do Bruno na casa de um amigo dele, né? A polícia já tinha ido falar com esse amigo aí, perguntando se ele sabia de algo do desaparecimento do Bruno, e ele negou. Ele acabou sendo levado, preso por falso testemunho, prestou depoimento aí e acredito que foi liberado logo depois. Explicação do desaparecimento. A polícia começou a ver um sentido no sumiço do Bruno quando eles acharam um contrato para a publicação dos livros, né? Os contratos apreendidos, eles demonstram sim um planejamento do Bruno com os amigos Márcio Gaiotti e Marcelo Ferreira para essa divulgação dos livros, inclusive com datas prefixadas para o lançamento. Bom, que ele mesmo deixou, né? E que o amigo dele, esse que tinha sido preso, ele registrou esse contrato no cartório no dia que o Bruno sumiu. Então, assim, aparentemente o amigo dele estava sabendo desse rolê, né? Apesar dele não ter avisado os pais dele, mas o amigo estava sabendo, então. Quer dizer, ele também disse que não avisou os pais dele, né? Vai saber também, né? Bom, então, eles começaram a entender que tudo aquilo, aquele sumiço, talvez teria sido proposital. Mas mesmo assim, demorou pro Bruno aparecer. Lembra que a galera ficava, né? Pô, o cara sumiu mesmo, não aparece, foi tempos e tempos. Ele resolveu aparecer depois de 3 meses, né? E vai saber onde ele estava, né? Foi então que a família dele resolveu publicar o livro Teoria da Absorção do Conhecimento, que era o 1/14 dele, né? Dos 14 livros. Eles anunciaram o lançamento, pouco tempo depois já tinha cerca de 14 mil reservas para a versão física do livro. Ou seja, isso prova que marketing é tudo. Se você consegue dar visibilidade a um negócio, esse negócio tende a funcionar. A polícia encerrou a investigação. Eles concluíram que tudo era uma tática aí, né, de marketing para divulgar o livro. O livro foi publicado no final de julho de 2017, enquanto ele ainda estava desaparecido. Até vendeu bem, ficou entre os livros mais vendidos de alguns sites aí, mas a verdade é que a galera que leu o livro não gostou muito não, né? Isso porque teria escrito, então, algumas coisas meio absurdas, como você ter que ficar sem comer carne, dormir mal e não ter relações sexuais. Tudo isso para você poder se tornar um gênio. É dito que o livro ainda tinha muitos erros gramaticais. Talvez ele não estivesse então aplicando, né, o que ele disse aí. Teve até um crítico que leu o livro e falou que era o pior livro que ele já tinha visto, que ele já tinha resenhado. Para ele, a obra era uma mistura de falta de noção e obviedades mal acabadas apresentadas em um texto terrível. Depois de quase 5 meses sem dar notícia, ele apareceu, né, no dia 11 de agosto de 2017. Olha, apareceu, miserável! E 14 dias desaparecido, Bruno voltou à casa dos pais em Rio Branco na madrugada de sexta-feira. A câmera de segurança registrou quando ele chegou às 5 horas e 22 minutos da manhã, descalço. Ele apareceu falando que tinha se isolado na natureza para conseguir ali absorver conhecimento, passar por uma experiência espiritual, virar um eremita. Bom, mas o lugar real que ele estava, ninguém sabe, ele não contou até hoje. Foi aqui no Acre que você ficou? Isso pra mim é irrelevante.
O que importa é o objetivo. Eu estive em meio à natureza. O livro, de certa maneira, era tão ruim que até o próprio Bruno concordou, mas ele acabou jogando toda a culpa em quem decodificou o livro. Depois ele desistiu de vender, acabou liberando um livro de graça pra galera, pra quem quisesse ler. A polícia já tinha fechado a investigação por achar que era uma espécie de marketing pro livro, mas o Bruno, ele diz até hoje que ele fez isso pra incentivar a galera a buscar conhecimento. Tipo o ET Bilu, então, né? Ele diz ter se arrependido também de não avisar ninguém. E ele também fala que não era marketing nem nada, porque ninguém fica rico vendendo livro de filosofia no país. Tá? Depende de quanto livro que você vende, né? Faz um pouco de sentido. Talvez não livro de filosofia, mas livro de teoria, essas coisas, essas devem vender bastante, pô. Se eu tivesse um podcast, mano, eu queria abrir um podcast pra trocar ideia com esses caras, assim, entendeu? Que nem o Bruno. Quase uma grávida de Taubaté, velho. É difícil, né, mano? A grávida, ele... Porque assim, até hoje ele não contou tudo, né? Atualmente. Bom, hoje em dia, o quarto do Bruno é aberto para visitação, né? Até porque tudo que tava lá tá do mesmo jeito desde quando ele sumiu, né? Para ele, o quarto dele é uma espécie de obra de arte. Ele abriu, então, pra galera que quiser ir lá entender um pouco mais do pensamento dele. É gratuito, né? Até onde a gente entendeu que é gratuito para ir lá. O canal Estevam pelo Mundo, inclusive, foi lá, conversou com o Bruno, filmou. É bem legal o vídeo lá também, depois vocês conferem lá. Gente, eu tô aqui no quarto do menino do Acre. Eu fiz uma entrevista com ele, a gente bateu um papo, ele me recebeu aqui. E eu vou compartilhar com vocês essa história na íntegra no vídeo de hoje. E é isso, o fato é que até hoje, né, ele diz lá no vídeo do Estevam pelo Mundo que ele vai fazer mais coisas, mais obras e ainda vai falar o que aconteceu, pra onde que ele foi, por que ele foi, e tudo aquilo que ele escreveu, tudo ele estava sendo guiado por algo divino, entendeu? Tudo aquilo que ele fez. Essas são as palavras do Bruno. Apesar de que teve aquelas polêmicas todas, a verdadeira história eu ainda pretendo revelar, eu tô trabalhando nisso, você vai contar o porquê ainda você fez tudo isso? É um outro projeto, que é a parte que eu ainda vou dizer e explicar melhor a minha parte que eu não tive chance de dizer na época. Bom, mas e aí, você lembrava desse caso do menino do Acre, né? Acha que tudo que aconteceu, que ele fez, foi uma espécie de marketing mesmo para poder lançar os livros de propósito? Ou não? Tinha realmente um objetivo, um propósito por trás de tudo isso que o Bruno fez? E o que será que ele fez durante esse tempo todo que ele ficou sumido? Né? Comenta aqui embaixo, criem suas teorias. O vídeo de hoje foi esse, até amanhã no mesmo horário e no mesmo canal.